Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos terminar hoje essa carta e começar a meditar na carta de Paulo aos Colossenses. Você vai ver que carta de Paulo aos Colossenses vai mostrar uma realidade atual sobre o Evangelho e sobre aquilo que não é o Evangelho. Então vamos ler do versículo 16 até o versículo 26. Gálatas 5, 16, ou melhor, 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai querido, estamos na Tua presença, diante da palavra, da Tua palavra, e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Vamos terminar esta carta hoje. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, nos dar iluminação na mente, no coração, para que a Tua palavra seja viva, real, eficaz dentro de cada um de nós. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a pergunta é a mesma, é a última vez. Por que Paulo escreveu essa carta? O que estava acontecendo? Paulo foi para a região da Galácia, fundou as igrejas. E o que Paulo ensinou? Ensinou a graça de Deus, a obra da cruz, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o sacrifício perfeito realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ensinou que o homem é salvo pela graça de Deus e não por obras. Então o que é ser salvo? Você nunca mais vai esquecer isso. A gente pensa que ser salvo é isso: um dia eu vou morrer e vou entrar no céu, estou salvo. Essa é a segunda etapa da salvação. A salvação começa nesta vida, agora. Então eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou salvo. Jesus me liberta do império das trevas, me liberta da condenação eterna, me liberta das prisões, do cativeiro, das mãos do diabo. Me liberta, ele me salva, ele me tira de tudo isso. Se eu tinha vícios, cheio de problema, uma vida amarrada, ele desamarra tudo, me liberta. Eu passo a ser uma pessoa salva, não estou mais debaixo de condenação. Agora eu preciso saber o que é ser salvo, porque uma boa parte da igreja não sabe o que é ser salvo. Ele cumpre a salvação na minha vida. E qual obra que eu pratiquei para ser liberto ou salvo? Nenhuma. Foi Ele, pela sua graça, quando eu criei nele, Ele me arranca do cativeiro, me liberta gratuitamente.
Essa é a primeira parte da salvação. Nós somos salvos aqui nesta terra. Ande como um salvo. O salvo é um liberto do poder do diabo. Já é liberto, ele não precisa de libertação. Se ele é salvo, já foi arrancado das mãos do diabo. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo afirmou isso. E a segunda etapa da salvação é que quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar na eternidade, estou garantido, estou salvo. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Depois veio o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É aquele pessoal que anula a cruz de Cristo. Ele vai impor sobre as pessoas um monte de jugo, de peso, de obrigações, de controle o tempo todo, né? Para a pessoa ser liberta, ela tem que passar óleo, ela tem que gritar o tempo todo. Sempre o crente tem demônio na casa dele, precisa de libertação. Ele vai voltar para o Velho Testamento, ficar só nas campanhas do Velho Testamento o tempo todo. E para a pessoa ser liberta, ela tem que pagar o preço, ela tem que fazer a campanha, ela tem que gritar, alguém tem que pôr a mão na cabeça dela, expulsar dela. Ele é crente, precisa disso uma vida inteira, nunca muda. É o pessoal da lei, não acredita no que Cristo fez na cruz. Fala de Jesus, mas não crê na obra perfeita. Aquele pessoal que volta-se para o Velho Testamento o tempo todo. Abraão, Isaac, Jacó, eles levantam as muralhas de Jericó que caiu para fazer campanha, para derrubar o que não existe mais. Toda hora tem um gigante na frente das pessoas, elas têm que derrubar gigante. Toda hora é a farinha da panela, é o 7 mergulhos de Naamã. Toda hora, é sempre a mesma coisa. Aí quando você fala, Jesus já me libertou, já me salvou. Que é isso? Está amarrado. É capaz de falar, está amarrado. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o pessoal da lei. Então essa gente entrou na igreja e disseram para os Gálatas, olha, só o que Cristo fez não é suficiente. Você tem que fazer os votos da lei, você tem que fazer os sacrifícios da lei, você tem que guardar o sábado, você tem que se circuncidar, você tem que fazer isso, você tem que fazer, você não consegue fazer tudo o que tem que fazer, está sempre devendo. E os Gálatas se deixaram contaminar e começaram a deixar a graça de Deus, que Deus já fez tudo por nós, e se voltar para o cativeiro da lei. Então Paulo fala, estou admirado com vocês, o que está acontecendo com vocês? Paulo fala, vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então presta atenção, quem está debaixo desse evangelho de lei, ele vive perturbado. Ele pode estar tentando libertar os outros, mas ele mesmo está perturbado, porque não tem paz. Quem vive debaixo desse evangelho de lei não tem paz, vive em conflito, vive em briga. Estão tudo na igreja assim, mas tão mal, não consegue se entender. É um jugo terrível que é posto na cabeça deles. É o evangelho da perturbação. Evangelho da perturbação. Você vai a uma igreja com 1000 pessoas, quando você vai ver, a maior parte está perturbado, inquieto, incomodado, insatisfeito, numa guerra que não para nunca, não se entende, em conflito, mas não conta para ninguém. Não tem a paz da graça de Deus, não tem. Então Paulo, estou admirado. Depois Paulo fala no versículo 8, ok, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Anátema. Então Paulo fala, se vier um anjo brilhante, começar a pregar evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, que vai além, seja anátema. Seja anátema. Depois ele diz, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja o quê? Anátema. Então você, nos dias de hoje, tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, pelo rádio, pela televisão, pelos pregadores, porque tem tanta coisa que escraviza sendo pregada, tem tanta coisa sendo pregada que parece que é, mas anula a cruz de Cristo. As pessoas não confiam no que Cristo fez, elas vão confiar mais numa rosinha morta do que confiar em Jesus Cristo. Então você tem que ter ouvidos. Aquilo que não é o evangelho, sai fora. Não interessa se tem 1 milhão de pessoas atrás daquele ou daquela. Sai fora, não deixa se contaminar, não deixa sua mente ser envolvida com aquilo que não é o evangelho. E depois o que Paulo vai fazer? Ele vai trabalhar essa carta toda dizendo assim,
que o homem não é justificado por obras da lei, e o homem não é salvo por obras da lei, ele vai começar a comparar a graça de Deus com a lei, vai dizer que a graça é muito superior à lei, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ele vai trabalhar toda a carta explicando o grande engano que os Gálatas cometeram, até que nós chegamos nesse capítulo 5, onde Paulo fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião para quem? Para a carne. Então, eu já ouvi gente dizer assim para mim: pastor, esse evangelho da graça é muito fácil, você não tem que se matar de jejuar. Eu falo: não, você não tem que fazer voto, não tem que fazer sacrifício, isso é muito fácil, né? Não tem que ficar fazendo um montão de campanha. Não tem, Jesus já venceu tudo na cruz, acredita ou não? Então a pessoa fala: então eu posso pecar, pode fazer tudo errado. Não, aí é que está o problema. Porque o evangelho da graça, a responsabilidade é muito maior. Deus te libertou e te deixou à vontade, e te deu uma responsabilidade. Qual é? Você agora é que vai medir a liberdade que você vai ter. A lei é assim: não faça isso, não faça aquilo, não pode, não matarás, não cobiçarás, não, um monte de regra. A graça te liberta da lei e te põe em liberdade. Agora vai falar assim para você: você é responsável por você, você que vai medir os seus passos, você que vai saber até onde você vai dar liberdade para o pecado na tua vida. A graça é muito mais difícil do que a lei, porque a lei é regra, ou faz ou não faz. Mas a graça, Jesus te liberta do diabo, te liberta do cativeiro, do seu passado, dos seus pecados, te põe em liberdade. Mas fala assim para você: agora você é responsável pelos seus passos. Até onde você vai admitir, até onde você vai permitir essa liberdade. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo sabia medir até onde ele podia ir. O que passava daquilo ele não ia mais. Vocês estão entendendo? Então a graça é uma coisa maravilhosa, porém é uma grande responsabilidade, porque Jesus me libertou, me salvou. Agora cabe a minha fidelidade a Ele. Ele me pôs em liberdade, eu vou usar dessa liberdade para ser fiel a Ele. Até onde eu vou entrar no pecado pela liberdade que Ele me deu? Até onde eu vou consentir certas coisas na minha vida? Sou eu que vou medir a liberdade. Isso é a graça de Deus. Então a graça não é fácil, é difícil. Por quê? Você é livre para fazer o que você quer, mas você vai fazer? Você vai se entregar? Você vai permitir? É responsabilidade sua. Então ele fala assim: irmãos, vós fostes chamados à liberdade, porém não useis dessa liberdade para dar ocasião para a carne. Então eu vou repetir de novo isso. O que é carne? Quando Paulo fala carne, o que ele tem em mente? O que se passa no coração de Paulo quando ele fala isso? O que a Bíblia mostra a respeito disso? Então, quando ele fala carne, ele está dizendo o estado de depravação do ser humano, da raça humana. Ele está dizendo que o homem morreu espiritualmente, tem um mundo emocional doente, estragado, distorcido. O homem é imperfeito, é defeituoso, é problemático, é conflituoso, é cheio de problemas profundos dentro dele mesmo. Quando ele fala carne, ele está se referindo a essa natureza humana caída, problemática, cheia de ira, de discórdia, de briga, de avareza, de conflito, de fraqueza, de pecado, de tendências. É isso que ele fala: meus irmãos, agora não use da liberdade que Deus te deu para você dar ocasião para a carne. Então essa é a questão. Até onde você vai dar ocasião para a carne? Até onde você vai permitir a tua carne ir? Porque Paulo disse que na carne não habita bem nenhum. Até onde você vai permitir que o pecado vai reinar na tua carne? Até onde você vai permitir que a cobiça vai reinar na tua vida? A avareza vai reinar na sua vida? O engano, a ira, o ódio, raiva, vingança, mentirada, falsidade. Até onde você vai permitir
as glutonarias, as bebedices, até onde você vai permitir? Então Cristo me libertou, e agora? Agora eu não posso usar da minha liberdade. Para quê? Para dar ocasião para a carne. Então, isso mostra o quê? Que nós somos falhos, nós somos defeituosos, todos somos defeituosos. É isso que o crente tem dificuldade de entender. Todos nós somos defeituosos, um para um lado, outro para o outro. Todos nós temos um mundo emocional doente, ferido, machucado, desequilibrado. Todos nós. Um pende mais para um lado, outro pende mais para o outro. Todos nós vivemos conflitos internos que só quem vive sabe. Todos nós vivemos atemorizados por um monte de fantasma na nossa cabeça, medo disso, insegurança daquilo. Somos defeituosos, totalmente defeituosos. O pessoal pode pensar assim: eu jejuei mais, sou melhor do que aquele que jejuou. Não é. Eu fiz um voto, aquele não fez, é fracassado. Não é, isso é coisa do homem. Todos nós somos defeituosos, todos nós temos um potencial para o mal muito grande. Você enxerga isso? Então nós precisamos ver isso, entender o que é carne. A carne é uma coisa odiosa, essa natureza humana caída, defeituosa, problemática, não é? Você já percebeu que nós temos uma dificuldade de se entender, de entender um ao outro? Pega o marido e a esposa que vivem juntos. Veja a dificuldade da cabeça deles baterem. Só se pegar e bater assim, aí dá certo. Uma dificuldade, um pende para um lado, um pensa isso, é difícil. Põe 5 crianças juntinhas com 3 brinquedos, elas vão quebrar o pau em 1 minuto, não se entende. Está lá o egoísmo delas, é meu, não é? Sim ou não? Não é? Pega uma família aí com 8 pessoas que moram tudo junto, é uma briga lascada direto. Se vem uma herançazinha, então vai matar o outro. Você percebe o problema ou não? Nós somos assim. Isso é a carne. Olha o país, né? As explorações que existem, os enganos, o roubo. Olha o ser humano como é uma coisa terrível. Os homicídios, as pedofilias. Olha bem, meus irmãos, o mundo está assim. É a carne, é a natureza humana. É isso que a carne é. As propinas que se pagam, subornos, tanta coisa. Não adianta falar assim: Senhor, muda. Não vai mudar, é a carne assim, só vai piorar. Então, agora eu sou crente, nasci de novo, tenho uma nova vida. Até onde eu vou dar liberdade para a minha carne? Não useis da vossa liberdade, que Cristo nos libertou do poder do diabo. Acredita? Nos libertou do nosso passado. Você tem que crer nisso. Aquela pessoa que você era antes de conhecer Jesus, seja lá quem foi, você pode recordar na tua mente, mas o teu passado está muito longe de você. Cristo te libertou do teu passado. A tua família pode lembrar o teu passado, você pode lembrar, mas Deus te libertou do teu passado. Você não é mais aquela velha pessoa antiga. Nascemos de novo, porém estamos presos numa natureza maligna, uma natureza perversa, com potencial para o mal, não é? Agora eu sou crente, até onde agora eu vou reter esse tipo de coisa? Essa é a questão. Isso é ser espiritual. Ser espiritual, a pessoa falava assim: olha aquela irmãzinha, ela tem uma saia comprida, um cabelo comprido, ela fica assim, que santa, né? Aí olha para outra, passou o baltãozinho, olha lá o sangue do diabo na boca dela, né? Isso é ser carnal, isso é ser espiritual. Não é nada disso. Ser espiritual é o quanto eu ando pelo Espírito. Não é uma questão de aparência, cortou o cabelo ou não. Não é uma questão disso, é o quanto eu ando pelo Espírito. Isso é ser espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Isso é ser espiritual. Então eu nasci de novo, agora Deus me pôs em liberdade. Agora eu descobri que o maior problema sou eu mesmo. O campo de batalha é a minha carne. Eu durmo com ela, acordo com ela.
tem uma personalidade defeituosa. Eu sou o meu maior problema. Entende? Agora, o quanto eu, sendo um crente, vou dar liberdade para a carne. Então pensa que viver na graça é fácil? É difícil, porque não é a regra. Eu estou livre, não tenho regra para obedecer, porém tem que combater contra o inimigo que está preso na minha própria carne. Então vamos ver o que Paulo fala. Você já sabe bem isso. Romanos capítulo 7, vamos lá. Paulo era um apóstolo, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, que escreveu metade do Novo Testamento. Ele também passava por isso, ele também tinha uma carne, um corpo de carne. Então ele fala assim, no capítulo 7, versículo 14 em diante, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, que sou eu, todavia sou carnal, estou vendido à escravidão do pecado. O que ele está dizendo? Que ele estava vendido a uma... O que é a escravidão do pecado? Esse sistema ruim que está na minha carne. Eu estou vendido e entregue a isso. A lei é espiritual, eu não consigo não cobiçar. Eu não consigo, mas eu sou carnal, contrário à lei. Então a lei é boa, mas eu sou o problema. Estou vendido a uma situação terrível. Você não é aquela pessoa geniosa, né? É ou não é? Todos somos. Que aquela pessoa geniosa, tem aquele gênio ruim, né? Briga, quebra o pau, né? Você não é assim, só eu sou assim. Então Paulo fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha o conflito que ele estava passando. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo estava numa guerra com ele mesmo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo não queria fazer nada errado, mas não conseguia não fazer. Ele não queria ficar nervoso, se irritar, né? Mas daqui a pouco eu via situações que ele ficava nervoso e se irritava. Eu não quero fazer esse mal, eu quero fazer o bem, mas eu faço mal, eu falho. Que coisa terrível que está em mim. Olha quando ele vai continuando a explicação, olha lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei está com razão. Quando Deus deu a lei através de Moisés, não cobiçarás, era para mostrar que eu cobiço mesmo e me condenar. A lei é o ministério da condenação. Então a lei está com a razão, a lei é boa, mas eu sou o problema. E depois ele diz, neste caso, versículo 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então na nossa carne habita uma coisa chamada pecado, uma força, que nem um vírus mau. E ele pende para tudo que é errado, para o mal. Ele pende para o mal. Então a nossa natureza terrena é uma coisa horrível. Ela não gosta de Deus. Ela não está afim das coisas espirituais. Ela gosta do mundo, dos prazeres do mundo, do pecado, encher a cara, fazer tudo que é errado. É isso que a carne gosta. Ela não gosta das coisas de Deus. Então Paulo diz, o pecado habita em mim. E é isso uma coisa que parece que a igreja desconhece, que pouca gente explica e ensina. Às vezes você vê um irmão lá num conflito, ele está assim, sai demônio da angústia, sai demônio, vem toda a libertação. 500 mil já puseram a mão na cabeça dele para sair o demônio da angústia. Ele não sabe que a angústia não é um demônio, é a alma dele que tem uma coisa chamada angústia, é a carne. Ele não sabe disso. Então ele vai dizendo, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha lá, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então ele estava num conflito dentro dele, ele queria o bem. O querer o bem está dentro dele, mas ele não conseguia efetuar, ele falhava, ele errava. Então a maior batalha não é contra o diabo nem contra o mundo, é dentro de você mesmo, com aquilo que você é. Nós somos o campo de batalha. Depois ele vai dizendo, porque não faço o que prefiro,
mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Então quem faz, Paulo? Aí ele diz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro uma coisa. Qual é a coisa? Encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, meu irmão querido, nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Então nós somos, a nossa natureza é uma natureza má. É por isso que o mundo está assim, é por isso que existe bomba, destruição, fome, miséria. Por que existe a doença? Você não vê, Deus criou as doenças, mas ela existe. Por que existe? Por causa do pecado, é o mal. Porque Deus não projetou esse corpo para a gente ficar velho, morrer e ser sepultado. Ele projetou esse corpo para ser eterno. Por que o corpo morre? Porque tem essa coisa nele, pecado. Ele vai enfraquecendo. Você pode se alimentar bem, você pode ir na academia, pode fazer 1001 coisa, mas você vai envelhecer e vai morrer. O corpo vai morrer, não tem jeito. Pode tomar lá o elixir da juventude, na academia todo dia, malhar, ficar sarado, só não vai tomar anabolizante, né? O homem não é bom tomar essas coisas, depois ele fica forte em cima só, já era. É verdade, tá lá tudo assim, já era. Vocês estão rindo, mas tem um monte assim, tomou tudo que não, tá desse jeito, até o músculo da orelha tá assim, ó. Porém, daqui para baixo já era. É verdade, meus irmãos. E outra, um conselho, todos esses que fizeram muita ginástica, olha, todo jogador de futebol que você encontra na velhice, estão com problema no joelho, problema no calcanhar, fizeram tanta ginástica, malharam tanto, mas estão tudo arrebentado. Fazer ginástica demais, você pode ir lá na academia todo dia. Você vai se desgastar. Quando você estiver velho, vai dar problema para todo lado, nos seus ossos, nas costas. Aí vai levantar da cadeira, vai ranger aqui a sua coluna. O equilíbrio é bom. Então Paulo está dizendo que o mal reside nele. Olha o que ele fala: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo tinha todo crente nascido de novo tem um prazer nas coisas de Deus, ama Deus. Quando eu acordo bem cedinho, faço lá 1 litro de café que eu vou tomar o dia inteiro. E gosto de café. Aí dou uma paradinha de manhã assim. Lá dentro tem um anseio por Deus. Meu homem interior tem prazer nas coisas de Deus, mas minha carne é desassossegada, é inquieta, está agitada com um monte de coisa. Não consigo ter 1 hora de paz, né? Porque minha carne é agitada, ela quer comer, ela quer inquietar. Você sabe, né, como que é de manhã, né? No tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo fala: miserável homem que sou. Sabe a coisa mais importante que existe? Às vezes a pessoa fala assim: eu quero o poder de Deus, eu quero ser o homem de Deus, quero ser cheio de Espírito Santo. Tudo isso é muito bom, mas a melhor coisa para o homem, para uma mulher, é que ela chegar à conclusão disso: miserável homem que sou. Ela enxergar que ela não é nada, que ela é fraca, que ela não é melhor que ninguém, que ela não é poderosa, ela não é o grande vaso. Quando a pessoa chega no ponto de chegar como Paulo, fala: Senhor, miserável homem que sou, então ele está preparado para as coisas profundas de Deus. Enquanto ele se achar que é alguma coisa, que é um pouquinho melhor, que é o vaso de honra, que ele é mais sábio, que ele é mais inteligente, que a igreja dele é melhor, que o ministério dele é isso, que ele é o bom, que ele é ungido, ele está correndo um grande risco, porque não passou por isso. Miserável homem que sou. Então é bom sabermos que nós somos muito fracos, estamos numa natureza da carne e dependemos muito da graça de Deus. E agora? Ele me põe em liberdade, eu estou conhecendo o que é a carne. Vamos lá para as obras da carne, Gálatas 5, volta lá para Gálatas 5. Na lei assim, não pode, tudo na marra, na lei.
Na graça pode tudo, mas vai fazer? Vai usar da sua liberdade para dar ocasião para a carne? Então, olha no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a grande batalha está em nós. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne. São opostos, não se combinam, não encaixam. Então é uma grande luta da obra do Espírito Santo em nós e a nossa carne contra a obra do Espírito Santo. É uma grande luta interior. Quando o crente quer ser fiel, ele não consegue, ele falha, ele distorce tudo, ele conflita tudo, né? Aí você vê uma igreja, 100 pessoas, uma dificuldade de se entender, um não gosta do outro, um bate cabeça com o outro, um não concorda com aquilo, é um conflito, tudo gente crente. Por quê? É um conflito de carne com o Espírito. Se a pessoa não nasceu de novo, ela não sabe o que eu estou dizendo. Mas se ela nasceu de novo, ela vai encontrar aqui dentro um desejo por Deus. Mas vai encontrar do lado de fora um desejo para as coisas erradas, para o mundo, para a avareza, para o conflito, para o bate-boca, para a briga, para o ódio, para a raiva. Ela vai encontrar isso. É duas forças dentro de você ao mesmo tempo. Agora eu vou dar ocasião para a carne. Essa é a questão. Eu sou livre da obra do diabo, livre de tudo, mas e agora, Deus? Eu não posso dar ocasião à carne, eu estou em liberdade. Ele continua dizendo, olha lá, mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Veja bem, as pessoas dizem que isso aqui é demônio, mas a Bíblia não diz que isso é demônio. A Bíblia diz que isso é a carne, é a natureza humana. Então, olha lá, as obras da carne são conhecidas e são, olha lá, prostituição, impureza, lascívia. Então essas três coisas ligadas à vida íntima da pessoa: prostituição, impureza, lascívia. Todo mundo vai falar, sai demônio da prostituição, sai demônio da impureza. Não, é uma coisa que está na carne. Todo homem tem essa tendência à prostituição, à impureza, à lascívia, e a mulher também. É por isso que os casais jovens hoje não estão nem aí, já vão ficar, já vão transar, vão para o motel, já está tudo largado. E os casais crentes também estão tudo nesse barco. Difícil encontrar um casal de namorado crente na igreja limpo. É raro, é mosca branca, não é isso? Não é assim que fala? Porque você vê tudo na igreja, legal, sou de Jesus. À noite estão na Nova tomando cerveja. Vocês estão entendendo ou não? Eu sei que é assim. Começa a namorar na igreja, tudo bonitinho. Daqui a pouquinho, já era. Como é triste. É triste. É a carne. É a carne, meus irmãos. Essa coisa estranha que está aqui, nesse corpo. Isso é o pecado. O pecado não é cometer o erro. Eu sou errado já. Eu sou errado. Então ele vai dizendo: prostituição, impureza, lascívia, lá, idolatria e feitiçaria. A carne tem uma tendência para idolatria. Você não vê como o homem cria ídolos? Ele faz imagens, ele faz fotografia, as igrejas evangélicas enchem de amuleto, orado as pessoas, não é? Idolatria e feitiçaria, está ligado à obra da carne. Como o homem gosta de uma coisa misteriosa, né? Até no meio da igreja é mistério, né? Um monte de mistério. Tudo que é meio escuro, meio enigmático, meio que põe as pessoas em dúvida, misterioso, é a feitiçaria. A carne gosta disso. Não gosta? A irmã Maria tem uma faca, ela benze. Lá vai um indivíduo formado na faculdade e teve um probleminha. Vai lá que a irmã Maria benze. No evangelho não é a irmã Maria que vai passar a faca. A irmãzinha Maria ora, ela revela, né? Na igreja é assim. Então lá vai um homem culto, inteligente, chega lá, aí vem a irmã Maria. Senta aqui, minha filha, senta aqui. Aí ele senta, ela passa a faquinha na cabeça assim, faz umas coisinhas assim, mesmo aqui. E aquele homem culto gosta.
sai feliz da vida, capaz de dar o carro de presente para ela. Fala a verdade. Quantas velhinhas acesas. Não tem até sal grosso dentro da igreja. E tem crente que gosta de Deus na cara. Ele quer. Ele quer isso. Deus para ele é isso. Não importa a palavra. Então ele roda, bate cabeça, ufa, bufa, que nem um boi. Né? Grita. Estou cheio do poder da carne. Mas o Espírito não descontrola ninguém. O Espírito equilibra. Você não vê ninguém cheio de Espírito na Bíblia falando besteira, batendo cabeça, rodando. Não, você vê todos sóbrios pregando a verdade e as pessoas se convertendo. Então isso é obra da carne. Vai dar espaço para essas coisas. Vai dar espaço. Não useis de liberdade para dar ocasião na carne. Olha lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Tem inimizade um com o outro, né? Às vezes a inimizade está dentro da família. É uma briga entre os irmãos. É uma coisa terrível. É a carne. Não é o demônio que está lá, não. É a carne, né? Inimizades, inimizades, porfias, os ciúmes, as iras, discórdias, dissensões, os partidos que são as facções, as invejas, né? Olha as coisas que as pessoas têm, às vezes tem melhor que a gente. Fica olhando assim, eu que queria ter aquilo, né? Aí vai lá, passa o cartão. Passa o cartão em 10 vezes, aí tira o leite das crianças, vai pedir para a sogra ou para a mãe. Ai, estou meio assim, não dá mais nada para a igreja. Né? Estou meio assim. É inveja. Comprou uma de 40 polegadas, eu também quero. Olha lá. O celular dela tem lá WhatsApp. E o meu ainda é antigo. Eu vou comprar um melhor. Eu vou comprar um de 800, 900 que tem WhatsApp. Olha a obra da carne. Vocês veem os homens na casa de vocês o dia inteiro no WhatsApp? Mas as mulheres o dia inteiro. E o telefone dia inteiro. Vê se os maridos ficam o dia inteiro no WhatsApp batendo papo. Não fica. Mas as mulheres é o dia inteiro. E tem umas que ficam o dia inteiro, até meia-noite, tá lá. Pelo amor de Deus, desliga isso. Obra da carne. Essa nós saímos bem, né, mano? Inveja nada. O homem fala bom e pouco. Não precisa falar o dia inteiro. Você viu a pétala da flor amarela? Você viu a vírgula? Não, onde está a vírgula? Espalha! Cadê a vírgula? Cadê a vírgula? Pelo amor de Deus, gente. Só com o fruto do Espírito, a paciência. Estou brincando, queridos. As irmãs sabem que elas são amadas e os homens muito pacientes. E elas também muito pacientes com a gente, né? Nosso problema não é o WhatsApp, é outra coisa. Então vamos lá. Então olha lá, as inimizades, as iras, as discórdias, invejas, olha lá, bebedices, glutonarias. Não é gostoso comer? Não é gostoso comer, gente? Mas é gostoso comer. Tudo que não presta, a pizza, a Coca-Cola. Chega agora em casa, o que você vai fazer? Não é o WhatsApp, 2241, traz uma de calabresa. Esse é o problema. Aí acorda no dia seguinte com uma dor de cabeça. Essa gordura à noite pega o fígado, gente. Toma só uma sopinha de couve. Não vai comer. Acorda com aquela dor de cabeça, não sabe por quê. Come uma calabresa meia-noite, né? Comer demais também é obra da carne, né? Vocês estão entendendo isso? Então não useis de liberdade, queridos, presta atenção. A graça nos põe em liberdade. Eu não preciso pôr regras em cima de você. Por isso aqui na igreja nós não temos regra. Eu nunca vou chegar para você e falar, isso é obrigatório você fazer isso, você tem que fazer isso. Nunca vou falar assim, você não pode faltar num culto, você vai te amarrar num monte de obrigação. Porque você é livre, Jesus te libertou. Agora, até onde eu vou permitir que a minha carne chegue? Esta é a questão. Esta é a questão. Por isso que eu preciso, o quê?
Olha lá o versículo de número 16. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Você não vai cumprir a concupiscência da carne. Então o que é andar no Espírito? Primeiro, eu preciso conhecer a palavra de Deus pouco a pouco. Ela precisa ser introduzida em mim. Eu preciso enxergar o Evangelho. Sair desse misticismo evangélico. Enxergar a obra da cruz, a graça de Deus, a misericórdia que me alcançou. Todos os benefícios da morte dele. Isso tem que estar vivo dentro do meu coração. E aí o Espírito vai trabalhando dentro disso. E aí eu vou começando a aprender, dar os primeiros passos no Espírito. Então, o que vai acontecer? De dentro para fora, Deus vai me dando condições de ser uma pessoa melhor, de ter um pouco de paciência, de saber compreender o meu próximo, saber perdoar, entende? Ser sensível ao sofrimento de alguém, à necessidade de alguém, que é uma coisa que nós não somos. Nós não somos, né? Eu vou te fazer uma pergunta: você é sensível com a sua mãe que te lavou roupa? Você faz alguma coisa de bom para ela? Às vezes os filhos vêm e larga tudo na mão dela, não faz nada. Ainda se puder tomar algum, toma. É carne, sem sensibilidade. Entende isso ou não? Então, conforme eu vou andando no Espírito, eu vou enxergando o Evangelho. Eu vou me tornando uma pessoa melhor. As tentações já não são tão fortes. A ira já não é uma coisa forte como era. A dureza de eu compreender alguém já não é tão dura quanto era. Eu vou ficando maleável. Se você entende, por isso que andar no Espírito é uma caminhada. Agora, sem conhecimento do Evangelho, você não chega a lugar nenhum. Você vai viver em guerra. Vai viver em guerra, não tem paz. É guerra o tempo todo, é guerra, tem que fazer guerra. Não vai ter paz. Andai no Espírito. Aí o Espírito vai produzir isso em você. Olha o versículo 22, olha. Mas o fruto do Espírito é... De quem é o fruto? É meu ou é do Espírito? Ah, então não é meu. Não. Então não adianta chegar para uma pessoa... Você tem que ser paciente. Não vai ser. Não adianta chegar para uma pessoa... Você tem que ter domínio próprio. Não vai ter. Não adianta chegar para uma pessoa e falar... Seja mansa. Não vai ser. Mas o fruto do Espírito... Qual é o fruto que o Espírito vai produzir em mim? Eu vou compreendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, entrando na palavra, o Espírito vem em mim, eu vou aprendendo a andar no Espírito, Ele vai produzir isso em mim. Olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Não é alegria. Eu posso comprar uma coisa nova, ficar alegre por um minuto, mas não é a alegria do Espírito. A alegria do Espírito, você é alegre mesmo não tendo nada, mesmo com o carro velho, gente, mesmo com a casa apertada. Essa é o fruto do Espírito. O crente tem que ser uma pessoa que tem alegria, que dá risada um pouco. Você dá risada um pouco? Ou fica assim o tempo todo? Ou dá risada com o problema da vizinha? Como ficou fácil, né? Então olha, é o fruto do Espírito. Então, você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? A gente acha assim, ó. Olha que ele falou em línguas, deu uma rajada de línguas, cheio de Espírito Santo. Aquele deu uns pulos, que nem canguru, tá? Não, cheio de Espírito Santo é isso aqui, ó. Ser cheio de amor, de alegria, de paz, ó. Isso é o fruto do Espírito. Ser longânimo com as pessoas. O que é ser longânimo? A pessoa te enche. Você é longânimo com ela. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? A longanimidade, benignidade, bondade, ser fiel, ela ser manso, ter domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é essa obra do Espírito. Por isso que nós não conseguimos ser um crente perfeito. Nós não conseguimos ser crente perfeito. Mas quando nós vamos andando no Espírito, aprendendo a andar no Espírito, tendo esse fruto do Espírito, essa ação dele na nossa vida, então é aí que esse fruto começa a aparecer. Por isso a gente tem que ter muita paciência com a igreja, com as pessoas. Por quê?
Porque eu entendo que elas são defeituosas. Não é na base do grito, da briga que vai resolver. Não é na base da lei que vai resolver. Não adianta pegar a igreja, encher ela debaixo de lei, oprimir as pessoas, controlar a vida delas, SIC, RG, telefone, deu dízimo. Você pega o envelope na igreja, SIC, RG, telefone, quanto dá, quanto não deu, controla. Se não deu, vão ligar para aquele, olha, você falhou, olha o devorador. Não é isso. Nós somos problemáticos, mas deixa na mão do Espírito. Então esse fruto vai aparecendo. Então quando o fruto aparece na vida de vocês, então a igreja vai ter paz, vai ser fácil se entender. Nós não vamos brigar, nós vamos cooperar com a igreja, nós vamos ter respeito. Agora, quando não tem isso, é um conflito dentro da igreja, que nem dentro da família. Vocês entendem isso? Graças a Deus que nós estamos num período da igreja de paz, mas já passamos no fogo, não o fogo de Deus, da carne mesmo. Então, Paulo mostrou nessa carta toda que voltar para a lei é se desligar de Cristo. Cristo tornou tudo fácil para nós, mas nos deu uma responsabilidade. Qual é? Não usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Entende? Antigamente, quando ia se tirar a carta de motorista, passava um filminho lá. Isso é muito tempo. Qual era o filminho? Parecia um cara dentro de casa manso, tranquilo, com a esposa, com os filhos, né? Calmo, né? Mas ele entrava dentro do carro. Quando ele entrava dentro do carro, a feição do rosto dele mudava, o cabelo dele arrepiava. E aquela pessoa calma ali, de repente virava um monstro. Aí criava maior problema no trânsito, xingava todo mundo, batia, atropelava. Vocês estão entendendo ou não? Deus nos põe em liberdade, mas não use dessa liberdade que o Evangelho nos dá para dar ocasião para a tua carne. A tua carne é o teu maior problema. Aquilo que você é, que se chama pecado herdado de Adão. Tá bom, queridos? É fácil? É difícil. A lei é mais fácil do que a graça. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vem, Rodrigo. Vamos cantar uma música e orarmos. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém, queridos. Agora você vai dizer assim para o teu irmão, andai no Espírito, irmão. Andai no Espírito, tem uma semana de paz. Andai no Espírito.